Eu já chamo a sua atenção e já coloco aqui ao vivo pra gente o Yuri Macri, que vai falar desse incêndio que você viu na nossa escalada. Atingiu agora à tarde em Rio Preto um galpão usado para guardar plásticos e também material reciclável. Yuri, você voltou de lá agora há pouco, fez essa cobertura, inclusive Edmilson China com você agora no link também. Quais as informações que você tem nesse momento? Boa noite para você. Oi Nelson, boa noite para você, para os nossos telespectadores. Esse incêndio atingiu esse galpão, começou ali por volta das 3 horas da tarde, foi quando as equipes, então a equipe do Corpo de Bombeiros teve esse anúncio, né, esse chamado de moradores ali que perceberam a dimensão desse incêndio, né, o tamanho dessa fumaça que acabou atingindo esse galpão ali na Estância Unitra, que fica inclusive sentido Jockey Club, bem ao lado ali do Jockey Clube, perto da rodovia Washington Luiz. Como você disse, o dono desse local, o dono desse galpão, ele acabou tendo queimaduras, né, queimou parte ali do braço, também queimaduras nessa região da face e inalou muita fumaça. Nós conversamos com a tenente que estava responsável por essa ocorrência e ela trouxe um panorama de tudo que aconteceu nesta ocorrência e como estava sendo esse trabalho para conter essas chamas que estavam consumindo todo esse galpão. Vamos ouvir. Nós fomos acionados a princípio para um incêndio de residência. Quando chegamos aqui, foi possível verificar que na verdade não era dentro da residência. É um terreno que o proprietário tem e que ele tinha alguns materiais em depósito que, de acordo com ele, foi um curto-circuito que iniciou. Só que a gente ainda não tem como identificar qual foi o início. Quando a gente chegou, ele estava no meio do incêndio, tentando, de acordo com ele, tinha alguns equipamentos dele no incêndio e ele estava tentando proteger o bem material dele. Então nós retiramos, a princípio, visualmente, eram lesões leves, no entanto ele inalou bastante fumaça, por isso o prosseguimento para o hospital. Inclusive nós chegamos no momento que ele estava sendo levado, eu acabei vendo esse dono desse local, vi essas lesões, eram lesões muito sérias mesmo. E claro, nós conversamos com vizinhos, com pessoas que estavam ali e essa história, Nelson, claro, ele disse para o Corpo de Bombeiros que foi um curto-circuito que atingiu então o galpão, que deu a ignição para esse incêndio. Porém, conversando com vizinhos, com pessoas que estavam ali, segundo eles, ele estava limpando uma área de mato, teria colocado fogo e aí o fogo teria começado. Fica aqui o alerta, né? Claro, agora a Polícia Civil, um inquérito vai ser aberto para apurar toda essa circunstância. Mas fica aqui o alerta para todo mundo que está assistindo a gente, que mora em área rural, para não fazer isso, porque a gente já entrou nesse período de estiagem, a gente já não percebe a presença das chuvas que estavam tão frequentes nesse ano de 2023 e o resultado a gente pôde observar hoje, né? Tentou jogar, então, colocar o fogo para fazer aquela limpeza no quintal. Aproximadamente 5.000 metros era essa área ali onde pegou esse fogo na Estância Unitra e o resultado foi esse. Precisou do Corpo de Bombeiros estar ali, eles gastaram muitos litros de água, precisaram ser reabastecidos pelo SEMAI, inclusive por caminhões-pipa. Então foi um grande trabalho que o Corpo de Bombeiros teve, praticamente 2 horas de trabalho para conter esse incêndio que começou. E claro, agora a Polícia Civil vai entrar nessa história para entender a dinâmica desse incêndio, mas se foi o próprio proprietário que jogou fogo nessa área de vegetação para fazer a limpeza, fica aqui o alerta para que isso não aconteça, porque a gente já esteve em outros anos cobrindo esse período de grandes estiagens e a gente pode perceber que basta uma simples ignição para que um grande incêndio aconteça. E claro, a gente não quer noticiar, né, Nelson, nenhum tipo de morte, feridos, então já fica aqui o alerta, a conscientização para, se for limpar essas áreas nesse período, que faça com muita consciência e responsabilidade. Esse tipo de atitude, o chamado acero, tem que ser feito por alguém capacitado em um local permitido. A gente sabe que o material reciclável é altamente, né, inflamável, tanto que a gente mostrou essa parte dessa fumaça, mas a gente está aqui na Estância Jockey Club, é onde fica localizada a TV Record. Desse local onde o Yuri mostrou, a gente tem uma distância aproximada de 5 a 6 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, a fumaça chegava aqui ao ponto de provocar até uma certa dor de cabeça por conta de ser uma fumaça extremamente densa. Então, quem mora nessa região e que nos acompanha nesse momento, olha lá, a fumaça que a gente está comentando, altamente tóxica, né? Por isso que o proprietário precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde. Só para tranquilizar quem mora na Estância Jockey Club, mais ali próximo,
próximo. Está tudo controlado, fora de risco, o Corpo de Bombeiros ainda faz aquele trabalho de rescaldo, Yuri? E foi tudo destruído lá ou sobrou alguma coisa? Não, consumiu apenas o material que estava nesse galpão e também na parte externa, porque existia também material na área externa. Claro que eles estavam com toda a área isolada e a gente não pôde fazer essas imagens para mostrar para o nosso telespectador, porque existe o risco talvez de explosões, então o Corpo de Bombeiros toma esse cuidado com a gente que está cobrindo isso e também com aquelas pessoas que ficam também próximas, Nelson. Mas por volta aí das 6h10, 6 horas da tarde, todos os efetivos que estavam ali naquele ponto, eles também saíram, porque depois de controlar as chamas, eles precisam fazer o rescaldo, ou seja, revirar toda essa carga, né, que pegou fogo, para que não exista a reignição, ou seja, que esse fogo retorne e aí talvez seja de uma proporção ainda maior. Tá certo. Qualquer coisa, tomara que não. Mas se acontecer, 193 rapidamente, a guarnição do Bombeiros vai até o local.